Olá pessoal, meu nome é Gabriel Medeiros, do site Praticando Yoga. E eu estou aqui para falar para vocês sobre 2 segredos a respeito do desenvolvimento espiritual que poucas pessoas sabem. Bem, esses segredos são fatores decisivos para o despertar de sua espiritualidade, independente de qualquer religião, dogmas ou seitas. Eu chamo esse desenvolvimento de espiritualidade independente. O mais importante e interessante nesse processo de desenvolvimento espiritual é que você poderá sentir por si mesmo os resultados. Mas antes de ensinar esses 2 segredos, eu vou contar a você por que o nome espiritualidade independente. Esse termo se refere à sua autonomia sobre os conhecimentos que irão nortear o seu processo evolutivo. Isso ocorrerá com um método livre de crenças religiosas e totalmente baseado nas ciências milenares do Oriente. Você será o seu próprio autor no seu processo espiritual. Eu mesmo tenho estudado a filosofia oriental há anos, conheci diversas escolas de yoga, indianas e taoístas, tenho colhido aí material necessário para o meu desenvolvimento interior e isso me deu total responsabilidade sobre o meu desenvolvimento espiritual, sem a necessidade de intermediários na minha evolução. A minha experiência como professor de yoga e acupunturista me possibilitaram acompanhar o crescimento pessoal de muita gente. Isso é muito importante. Tanto em salas de yoga quanto na prática clínica com medicina chinesa, eu percebi que uma grande quantidade de pessoas não possui nenhum domínio sobre o seu desenvolvimento interno. Eu percebi também que essa dificuldade acontecia não só com pessoas comuns, mas também com aquelas que já tinham práticas meditativas, pessoas que já praticavam a meditação. Eu já tive a oportunidade de ouvir depoimento dessas pessoas que participavam de escolas tradicionais de desenvolvimento espiritual sobre a dificuldade de pôr em prática, ou mesmo de dar continuidade a determinadas técnicas, que a gente chama de disciplina. Foi aí que eu passei a pesquisar, dentre vários livros, e mestres também, quais seriam os melhores métodos que poderiam abrir caminho para o processo de evolução espiritual de forma segura e simples. Eu posso dizer, hoje, que não só experimentei e vivi métodos específicos, como eu também intuí e criei o meu próprio método. Vou revelar para você agora 2 segredos essenciais que são chave para o desenvolvimento espiritual. E o melhor, são também ferramentas úteis que trazem disciplina e disposição necessárias para alcançar a saúde física, o equilíbrio emocional e a paz de espírito. Então vamos lá para o segredo número 1. Esse segredo está ligado a um conceito muito comum nas antigas filosofias orientais, que é a energia vital. Trata-se de uma força que põe tudo a mover no universo, desde os átomos, as células do nosso corpo, até mesmo as estrelas. Tudo é movido pela energia vital. Ela comanda todos os ciclos da existência, seja o ciclo respiratório, o ciclo das estações ou qualquer manifestação cíclica da natureza. Esse conceito é atualmente aceito pela física quântica e fundamenta todas as antigas tradições do Oriente e de diversas outras regiões do planeta. Podemos dizer que toda a medicina chinesa, incluindo a acupuntura, fitoterapia, massagem, assim como a medicina indiana também, que é chamada de Ayurveda, são baseadas no conceito de energia vital. E para entendermos como essa energia atua no corpo, podemos usar um antigo exemplo taoísta que diz que nosso corpo, essa energia em nosso corpo, ela funciona como a água. Em forma de gelo seria o corpo físico, líquida seriam os pensamentos e emoções e em vapor seria o espírito. Usando uma analogia parecida, o yoga classifica o corpo humano em corpo físico, corpo vital, corpo mental e emocional e corpo espiritual. Essas subdivisões podem mudar de uma escola para outra. Mas o que é importante perceber é que esses corpos são os veículos de manifestação de nossa essência espiritual, que é chamada de centelha divina. Compreender a existência dessas camadas da realidade humana e como elas podem ser trabalhadas de forma a facilitar o caminho espiritual
é uma das chaves fundamentais para a evolução contínua do praticante. Eu vejo muitas pessoas tentando meditar e potencializar as capacidades do espírito sem antes trabalhar os corpos mais densos, como o físico, o vital e o mental. Isso equivale a alguém querer aprender astrofísica sem antes conhecer a matemática básica. Como desenvolver a sua parte mais sutil e delicada sem antes harmonizar os seus processos mentais? E como harmonizar os seus processos mentais se você não possui energia nem para tomar decisões ou ter qualquer tipo de disciplina? Bem, gente, se a realidade humana foi concebida em estratos, que foi esses corpos que eu acabei de falar, isso deve ter uma razão de ser. E se não respeitarmos essas camadas, cometemos um erro muito comum e cruel. E eu digo cruel porque muitas pessoas se frustram e desistem de seguir por desconhecimento dessas informações. Muita gente até sabe dessa divisão da realidade humana em estratos, pois isso é comum em ciclos esotéricos. Mas o que as pessoas não sabem é como usar esse conhecimento a seu favor. Agora que você já sabe o que é energia vital, eu vou lhe dizer o primeiro segredo que está ligado intimamente com o segundo. Entre o nosso corpo físico, que é a nossa realidade material, e nosso corpo mais sutil, que é o mental, emocional e espiritual, existe um corpo chamado corpo vital. Ele também é conhecido como duplo etérico, por se tratar de uma cópia do nosso corpo físico, mas feito de energia sutil. Uma de suas funções é vitalizar os tecidos e órgãos materiais. É nesse corpo onde se encontram os meridianos de acupuntura, por exemplo, e é sobre ele que o acupunturista deve agir. É nele também onde se manifestam os importantes centros energéticos do corpo, que o yoga chama de chakras. Uma outra função desse corpo é fazer parte de intermédio entre a nossa realidade física e sutil. Dessa forma, o corpo vital é o elo de ligação entre a mente e o corpo e constitui-se na primeira chave que deve estar à mão de quem deseja abrir as portas do espírito. Eis o primeiro segredo: aumentar o fluxo de energia do seu corpo vital, porque não só vai lhe dar disposição física, como também estabilidade mental, ou seja, tudo o que você precisa para iniciar e permanecer no seu caminho espiritual. Trata-se da primeira etapa e se você negligencia esse conhecimento, todo o seu estudo está fadado a se tornar pura retórica, pura teoria. Para vivenciar de fato uma experiência de nível profundo, você deve estar preparado. Isso significa ter um bom fluxo de energia em seu corpo vital. É simples, gente. Se seu corpo vital é o responsável por captar e distribuir a energia vital em seu corpo físico, para que ele possa realizar todo o metabolismo, e faz o mesmo com a mente, para que a mente possa realizar todas as suas funções psíquicas, é nada mais óbvio do que começarmos por ele. Não é isso? Pois é, só que nem todo mundo sabe disso. E ainda existe um outro detalhe: poucos sabem realmente como aumentar a circulação da energia vital em seu corpo vital. Esse é o segundo segredo, o segredo número 2. A energia vital que move o universo é chamada de prana pelos yogis e de ki pelos taoístas. E segundo a filosofia milenar da medicina chinesa, essa energia pode fluir no seu corpo de 3 maneiras: através do alimento, do ar ou herdada de nossos pais. Assim, temos 3 formas de energia circulando em nosso corpo: o ki do alimento, o ki do ar e o ki ancestral. Dessas 3 formas de energia, a que pode ser manipulada e aumentada de forma significativa é o ki do ar. Esse é um detalhe. Muitos pensam que para aumentar o fluxo dessa energia em nosso corpo, basta realizar exercícios de respiração, mas não é bem assim. Os exercícios respiratórios podem aumentar um pouco, sim, a sua vitalidade, mas nunca de uma maneira exponencial. A respiração, por mais que seja realizada de forma correta, capta apenas a energia necessária para os nossos processos vitais básicos, como o metabolismo orgânico, por exemplo, sobrando pouca energia para os processos sutis da mente, e menos ainda para as funções espirituais. Agora você imagina
uma pessoa com a respiração incorreta, que não alimenta nem as necessidades do corpo e tenta meditar. Se somarmos a isso o sedentarismo e a má alimentação, aí a gente vai ter um caminho bem difícil para percorrer. E muita gente acha que é só sentar e meditar. Eu penso que a evolução espiritual deve ser um processo natural do ser humano, que não uma trajetória cheia de sofrimentos e aflições. Você deve estar louco para saber agora como aumentar essa energia do ar em meu corpo, como potencializar o corpo vital. Uma das chaves mestras para isso é a antiga afirmação yoga. A mente domina o prana. Sua mente pode comandar essa energia. Agora, como? Através do foco. Aonde você dirige a sua consciência, a energia vai. A ciência atual comprovou essa informação através de testes de biofeedback, onde se percebeu que ao concentrar-se em uma determinada parte do corpo, a pessoa tem essa área com maior fluxo sanguíneo e também com aumento de temperatura. Assim, o que poucas pessoas sabem é que para que haja um grande aumento de energia em seu corpo vital, é necessário que as técnicas de respiração sejam realizadas com mentalizações. Qualquer mentalização, por mais simples que pareça, pode aumentar o seu nível de energia vital. Mas um detalhe importante: o tipo de mentalização influencia na quantidade de energia absorvida, ou seja, para que uma mentalização com maiores resultados possa acontecer, é necessário um bom conhecimento da fisiologia sutil. Existem práticas que, além da respiração e da mentalização, são usados os movimentos corporais também. Isso pode potencializar ainda mais os resultados, visto que o nível de foco aumenta bastante. As técnicas de aumento da energia vital são chamadas de prática de cultivo. Recebem esse nome porque quem as realiza deve ter o mesmo cuidado e diligência de quem cultiva um belo jardim. Mas olha, eu vou lhe dizer, os resultados são muito valiosos. Tais práticas são realizadas tanto no yoga taoísta, são chamadas no yoga taoísta de Qigong, e no yoga indiano elas recebem o nome de pranayama. Então lembre-se, se quer flores, deve antes cultivar o jardim. Agora que você sabe de 2 segredos para o domínio do desenvolvimento espiritual, primeiro, que é muito difícil desenvolver o seu espírito com baixo nível de energia vital. E o segundo é que para aumentar vigorosamente essa energia vital é necessário realizar práticas de cultivo com a mentalização de alto nível. Agora que você sabe desses 2 segredos, você tem ferramentas para dar início ao processo de desenvolvimento espiritual com disciplina e permanência, que são 2 coisas realmente muito importantes. Dar início ao processo, continuar, para que ele possa ter um alto nível de resultado. Se você quiser saber mais sobre esse tema de desenvolvimento espiritual, sobre a espiritualidade independente, deixe o seu e-mail conosco, comente nossos vídeos, participe da nossa página, fazendo parte também aí do YouTube, se inscrevendo. E principalmente, que eu vou gostar muito, são dos seus comentários para eu saber o que você achou do meu vídeo. Então, um grande abraço para você e até os próximos vídeos.